Bendito seja o nome de Jesus. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com todos, meus irmãos. Vamos abrir as Escrituras Sagradas, dando continuidade aqui ao tema que temos pregado todos os domingos, o encontro com Jesus. E essa vez vamos abrir em João, o Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, onde encontramos aqui o Senhor com uma mulher adúltera. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos ler. Você que está na internet, está nos assistindo, abra a sua Bíblia aí também. Se você não tiver, o celular hoje a maioria tem, então abra seu celular aí e acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, eis aqui a tua palavra tão maravilhosa, cheia de graça, cheia de misericórdia. E essa palavra veio até nós, aos nossos corações, nos nossos dias de hoje. Nos abençoe, Senhor, para que tenhamos do Senhor esse mesmo favor. Assim, Pai Celeste, oramos, dando graças ao Senhor, por nos fazer sábios lendo a Tua Escritura. E em nome de Jesus te louvamos. Amém. Como eu falei, é uma série de sermão, encontros com Jesus, e especialmente os pecadores, tido como pecadores, alguém que chegava e dizia: você é mais pecador do que eu. Era assim. Assim acontecia naturalmente. E Jesus, quando estava em Jerusalém, tinha alguns hábitos. Ou ele ia para a casa dos amigos quando anoitecia, Betânia ficava pertinho, provavelmente ele pousava na casa de Lázaro, que eram amigos. Ou senão, naqueles dias, ele saía e ia para o Monte das Oliveiras. Eram os dois lugares onde geralmente o Senhor fazia. No final do dia, Jesus se retirava. E aqui nesse texto que acabamos de ler, diz a palavra de Deus que ele retirou-se para os Montes das Oliveiras. Irmãos, é interessante descobrir que nele, Jesus não gostava de ficar no meio daquela multidão, apinhado de gente, aquela coisa lá, ele se recolhia, todas as vezes ele se recolhia. E lá no Monte das Oliveiras ele tinha um ar mais puro, um ar doce, fresco, ali daquela montanha. O silêncio daquela colina solitária, e que a maioria a gente vai observando e vendo que Jesus Cristo tinha esse comportamento o tempo todo. Durante a noite, quando os homens não podem trabalhar, e nenhum chamado ao dever que Jesus tinha, e o dever exigia dele também isso, ele saía de dentro dos muros de Jerusalém e atravessava aquela ravina, subia a ladeira verde, ladeira bonita, quem já foi lá já viu isso. Eu estou esperando em Deus que eu possa ir lá também.
para ficar sozinho. E quando ele ficava sozinho lá, ele ia orar. Passava a noite toda em oração. Falava com o Pai a noite toda, procurando conversar com Deus e receber as instruções que o Senhor Deus lhe dava. E esse ensinamento é um ensinamento maravilhoso, porque o Senhor é o nosso exemplo. E nós, os pastores, precisamos seguir esse mesmo exemplo. E quando eu falo nós, os pastores, não estou falando me referindo apenas aos pastores da Igreja Presbiteriana de Manaus. Estou falando com relação aos pastores do mundo todo. Onde quer que a gente vá, vai encontrar os pastores. Esses pastores são homens que devem seguir os exemplos de Jesus. O mesmo exemplo. E a oração deve alternar com o ensino. Nós vemos aqui o exemplo na Escritura Sagrada. O Senhor Jesus falando a respeito disso. Ela deve alternar com o ensino, com a pregação. Jesus ia para o Monte das Oliveiras todas as noites, enquanto estava naquela região. Ali era seu lugar de oração. Aquele lugar era escolhido por ele. Lá ele orava a noite toda. Mas quando amanhecia o dia, nós acabamos de ler, bem cedo, ainda de madrugada, ele descia, ia entrar na cidade e ia direto para o templo. Chegava lá, assentava-se e logo cedo chegava uma multidão e chegava aos pés dele. Ora, irmãos, Jesus ensinava, ele dividia seu tempo orando e ensinando as Escrituras. Orando e ensinando as Escrituras. Esse deve ser o exemplo que todos nós devemos seguir. Todos nós, discípulos de Jesus, todos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis que o vosso corpo, ou melhor, que vós sois santuário do Deus vivo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olhe, queridos, olhe de onde nós saímos. Saímos de uma condição simples humana, para chegarmos numa condição de uma elevação espiritual tamanha, que se o nosso entendimento conseguir conceber, se a gente conseguir chegar nisso aí, nós vamos ver que a nossa vida vai ser uma vida pautada em oração, comunhão e ensino das Escrituras Sagradas. Nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Você pode olhar para você, se tocar aí e dizer: meu corpo, você é santuário do Espírito Santo. Por isso seu corpo todo deve ser santo, puro, santo e verdadeiro. Jesus Cristo é o nosso exemplo e o Senhor se manteve puro. Irmãos, por que eu entrei nesse texto aí de 1 Coríntios 3,16? Esse período agora de carnaval, irmãos queridos, muita gente que frequenta as igrejas evangélicas simplesmente tira a capa de santo e bota uma capa de carnaval e vai para a folia. É impressionante que isso ocorre. Algumas igrejas dentro do nosso Brasil, simplesmente com uma desculpa de evangelizar, formam blocos de carnaval e vão para a rua. Isso é festa da carne, isso é uma imundície. Deus não aprova isso. Deus é santo. O meu corpo é santuário do Espírito Santo. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. E eu não posso profanar o templo do Espírito Santo. Não posso profanar. Não tenho esse direito, uma vez que eu entendo que eu nasci de novo, que eu sou um servo de Deus. A grande dúvida é: nasceu de novo de fato? Ou você é apenas alguém que frequenta a igreja, ou você é apenas alguém que se familiarizou com o culto, que gosta dos louvores, que se sente bem nesse lugar, pelo menos enquanto está ali. Mas se eu entendo que assim como era a dúvida de Nicodemos, quando Nicodemos foi conversar com Jesus, o Senhor disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. É necessário nascer de novo. Então esse homem, essa mulher, nascido de novo, entende perfeitamente que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e eu não posso profanar esse santuário. Você está entendendo, meu amado irmão?
Eu não posso deixar que as mentiras de Satanás que ele fala entre dentro de mim e eu acredite como sendo verdade. Eu tenho que olhar para as Escrituras e entender que ela é a palavra de Deus e é a orientação para a minha vida. O texto diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Jesus, quando dá essa instrução aqui, ele vai mais longe. Ele vai mais longe. Como eu estava lendo agora há pouco nas Escrituras aqui, diz, quando o dia amanhecia, começavam então os deveres de Jesus, dentro dos muros da cidade. Manhã cedo, ia ao templo ensinar. Ele ia para lá bem cedinho. Mas quando amanhecia também, logo chegavam os fariseus, chegavam os escribas, procurando algum motivo para acusar Jesus. Logo cedo. Eles ficavam enciumados, porque aos pés do Senhor Jesus reunia-se multidões. Vinha para o templo adorar, mas ficava ali com Jesus. Jesus ensinava com graça, com misericórdia. Era diferente da forma como eles ensinavam. Jesus chegava com graça e com misericórdia, falando de perdão, de vida eterna. E ele dizia para a multidão: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Eram esses ensinos que Jesus dizia, e o povo ia entendendo que ele era o Messias prometido. O povo ia entendendo que ele era o Messias, o Salvador. Mas os fariseus, os escribas, chegavam enciumados, achando um motivo, procurando um detalhe para acusar Jesus, e acusando, levar para o tribunal e matá-lo. Esse era o objetivo deles. Como eu falei agora há pouco, os pregadores devem orar, meus amados irmãos. Orar muito e ler muitas escrituras. Eu fui buscar alguns exemplos aqui no passado de alguns grandes homens de Deus. Por exemplo, Richard Baxter. Esse foi um grande servo de Deus, um homem que orava. O livro que eu estava lendo dele lá, diz que ele tinha um local no escritório dele, uma parede, em que ele colocava a cabeça, colocava as mãos ali, e orava, chorava, clamava a Deus, e aquela parede ficou manchada, por tantas lágrimas, e por tanto bafejar dele ali naquela parede, ficou manchada. Era um homem puritano, anglicano, mas um homem que em dia que o Espírito Santo de Deus o encheu, fez ele transbordar, a cidade toda dele mudou pela pregação da palavra. Toda a cidade mudou. Esse grande homem de Deus. E dentre tantos livros dele, que tem vários livros muito bons, tem um aqui que eu recomendo, quem puder comprar, O Pastor Aprovado. Muito bom esse livro, muito bom. O município onde ele morava foi abençoado de tal forma que tornou-se uma referência na história evangélica da Inglaterra. Lutero, quando eu estive em 2018 na Alemanha, que eu passei ali pela Alemanha, naqueles lugares onde Lutero viveu, eu vi ali aquele grande homem de Deus, um grande homem de Deus que orava. Um homem que lutou contra o Estado romano todo, ficou com a palavra nas mãos, lutou com ela. E juntamente com Lutero, os seus coadjutores, homens tão poderosos, pediram a Deus que quebrasse o feitiço dos séculos e puseram nações inteiras aos pés da cruz. Homem que orava. Homem que orava. No dia do seu julgamento, Lutero caminhou num jardim, eu passei por ele lá, passou aquele tempo orando, pediu tempo para orar e ficou orando e falando com Deus. E no momento do seu julgamento ele disse: eu não posso ir contra a minha consciência. Não posso ir contra a minha consciência. Ficou com a palavra. Homens como John Knox, que agarrou em seus braços fortes a fé, a oração, e a Escócia passou por um avivamento espiritual sem igual. John Knox, quando orava, as suas orações aterrorizavam os tiranos.
Esse é o fundador da igreja presbiteriana, John Knox. George Whitefield, homem de oração, pregava para milhões de pessoas, não parava de pregar. E ele pregava para 10 mil, 20 mil pessoas, sem uso disso aqui, desse equipamento de microfone que eu estou com ele aqui agora. Sem uso de caixas de som. E o evangelho chegava em todos. E 10 mil pessoas se convertiam num dos seus sermões. Sabe o que é isso, irmãos? Oração. Oração. Estreitamento de relacionamento com Deus. Nós oramos muito pouco. Como igreja, nós oramos muito pouco. Nós temos um culto de oração toda sexta-feira, lá na Central. Mas é meia dúzia de pessoas que chegam lá para orar. Lá em casa, muitas das vezes, nós não oramos. Para ler as Escrituras é uma luta, porque ler uma página começa a dar sono. E dorme em cima dela. Nós precisamos orar mais, para ver o poder de Deus se manifestar na sua vizinhança, no bloco de apartamentos que você mora, na rua em que você mora, no bairro em que você mora. É aqui no estreitamento da oração com o Senhor, nosso Deus, que isso acontece. Outro grande homem, John Wesley, orava e pregava muitos, e muitos eram convertidos pela oração dele, pela pregação dele. Charles Finney, e assim vem uma quantidade de homens. Oração. Jesus ia para aquele monte orar, passava a noite toda em oração. 100% homem, 100% Deus. Jesus 100% homem, 100% Deus. E quando ele saía de lá, que ele ia ensinar, as multidões o seguiam. Porque a palavra dele era doce, de misericórdia, de graça. Essa palavra era linda, que vinha dos lábios do Senhor. Amados irmãos, nesse texto que nós lemos agora, todo o povo de Israel recebia instruções da lei. Todo o povo. Embora alguns fariseus e escribas chamassem o povo de plebe e diziam que eles não conheciam, mas eles seguiam uma regra. Os pais tinham recebido a orientação de Deus, que está em Deuteronômio no capítulo 6, para ensinar os seus filhos desde a tenra idade. O caminho que eles deveriam seguir, ensinar andando, em casa, dormindo, trabalhando. As crianças trabalhavam com seus pais, e elas eram ensinadas a respeito da lei do Senhor, que é perfeita e boa e agradável. Eles eram conhecedores, sabiam de tudo. Os fariseus se sentiam os donos do saber. Tanto meninos como meninas conheciam as Escrituras, sabiam, porque ouviam dos seus pais. Agora há pouco nós batizamos uma mocinha aqui e uma senhora. E fizemos aqui algo que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Perguntamos a elas aqui agora há pouco se elas entendiam, criam que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. Se isso aqui é a nossa regra de fé e prática, sim. Todas elas responderam sim, que é a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Então, se é a nossa regra de fé e prática, nós vamos viver por ela. A lei foi dada aos homens para que eles pudessem viver por elas. E a lei era específica. A lei era específica. Todo o povo de Israel sabia o que estava escrito nela. Irmãos queridos, quando a lei fala de pecados, como este que nós acabamos de ler aqui, adultério, todos sabiam da punição, porque tinham sido ensinados. E qual era a punição? Morte. Morte. Todos sabiam. E os adúlteros morriam. Assim como os necromantes morriam. Tantos outros eram mortos em praça pública. E aqui não estava diferente não. Diz assim a lei, em Levítico capítulo 20, verso 10. Se um homem, e observe aqui que sempre começa com homem. Se um homem adulterar com uma mulher, com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Os dois.
Levítico capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. No capítulo 22, no verso 22 de Deuteronômio, diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal no meio de Israel. Deuteronômio 22, 23 diz assim: se uma moça virgem, observe aqui agora a questão de Maria lá atrás, tá bom? Lá na frente, aliás. Se uma moça virgem, desposada, noiva de um homem, achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque a humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal diante de ti. Todo mundo sabia da lei. Não somente os nossos fariseus, assim como também os escribas, saduceus, todos aqueles sabiam da lei, conheciam, e o povo também sabia. No contexto aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, naquele período que Jesus estava ali, ao que parece, o adultério estava extremamente comum naqueles dias. Porque Jesus, quando vai lá no Sermão do Monte, Jesus pega a parte da lei e clama a altos e bom som, dizendo, levando lá para a lei, capítulo 20 de Êxodo: não adulterarás. Ele diz, não adulterarás. Ele repete a lei. Mas ele pega essa lei aqui agora, e já que estamos na graça do Senhor, ele pega essa lei com muito mais rigor, e diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você viu onde foi a lei? Para onde ela foi? Disse, pastor, nós não estamos mais no período da lei, estamos no período da graça. E louvado seja o nome do Senhor, que é graça. Mas ela não me dá o direito de olhar para uma mulher e desejá-la. Porque aí quem sonda meu coração é o Espírito Santo. Só Ele me vê, só Ele sabe. E Ele diz, você é um adúltero. Aqui fora ninguém viu. Aqui fora ninguém viu, ninguém sentiu. Eu não fiz isso parecer para ninguém. Mas aqui dentro o Papai do Céu viu. E como eu vou me esconder do Senhor? O salmista, lá no Salmo 139, diz, para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde fugirei? Só o Senhor conhece. Mas o Senhor dizia, a lei dizia, não adulterarás. O ato. Jesus chega agora e diz assim, se você olhar com intenção impura no coração, já adulterou. Eu falei agora há pouco, estava tão comum naqueles dias, que eles deixaram de lado algumas práticas da lei. A coisa estava tão comum. Por exemplo, a lei do marido desconfiado. Interessante essa lei, né? O marido desconfiado e ciumento. Você depois pode pegar aí na sua Bíblia, orar em Números capítulo 5. A lei dizia o seguinte, que se um homem chegasse em casa e desconfiasse que a sua mulher estava sendo infiel a ele, ele tomava essa mulher, levava consigo até o sacerdote, chegava lá no sacerdote no templo, ele trazia uma oferta de manjares também, levava essa oferta de manjares, chegava lá no templo, e o sacerdote pegava uma vasilha de água sagrada, a água que tinha lá purificada para o serviço sagrado, juntava areia do piso, jogava dentro dessa água, e depois de oferecido o sacrifício, ele dava aquela água para a mulher beber. Se a mulher tivesse sido de fato infiel, o que acontecia? Diz que a coxa dela simplesmente murchava, e o ventre crescia imediatamente. Era uma maldição. Era uma maldição. Ora,
eles, fariseus, saduceus, todos aqueles homens que ainda esperam pelo Messias, o Messias que já veio e que eles ainda esperam, diriam que está cumprindo toda a lei ainda hoje. No entanto, essa parte aí foi deixada de fora. Por que foi deixada de fora? Por que deixaram de fora esse pedaço aí e não fazem mais? Porque eles entenderam que não iria acontecer nada uma vez que eles estivessem com a mesma culpa. Por isso deixaram de lado. Eu também sou um adúltero. Não vou levar minha mulher, que eu estou desconfiando dela, que seja adúltera. Porque se eu sou carne com ela, uma só carne com ela, o que vai acontecer é que eu também vou me lascar todinho. Usei uma expressão bem cearense aqui agora. Vou me arrebentar todinho. Então eu não vou levá-la. Essa prática deixou de ser feita. Deveria estar sendo feita até hoje. Mas foi deixada de lado, para aqueles que não creram que Jesus Cristo é o Messias. Está em Números capítulo 5, águas do ciúme. É certo que no tempo de Jesus essa prática da lei não estivesse mais sendo observada. Os culpados, suspeitos desse crime, como eu falei, eram muitos, numerosos homens que eram culpados e não ousavam julgar suas esposas suspeitas e tal coisa. Não. Mas de madrugada, como eu falei, lemos agora há pouco, Jesus ia lá para o templo, bem cedo. Nosso ia para o templo, ensinar. E uma multidão ia ouvi-lo. E é claro que os líderes religiosos ficavam com ciúme dele. E naquela manhã, enquanto o Senhor ensinava, os líderes religiosos se apresentaram, ansiosos, rápidos para o julgamento, trazendo uma mulher consigo. E colocaram-na diante do Senhor. Irmãos, a lei que agora há pouco nós acabamos de ler, concedeu a mesma pena tanto para o homem quanto para a mulher. Mas quem foi que eles levaram lá diante do Senhor? Levaram quem? E o cabrão, onde é que foi parar? O bichão bonitão, onde é que foi parar? Por que ele foi excluído? Por que ele foi acobertado? Quem era ele? Porque uma mulher, ela não pode ser infiel sozinha. Tinha que ter alguém com ela. No entanto, eles acobertaram o homem e trouxeram apenas uma mulher. A mulher, essa mulher é pecadora, ela é maldita, ela está trazendo para Israel uma vergonha e deve ser apedrejada. Embora o apedrejamento só tem aqui uma direção, fosse para uma moça virgem que fora abusada. E por ela não ter gritado socorro, gritado aos plenos pulmões, socorro na cidade, ter aceitado legal o homem subjugá-la, aí ela morria apedrejada. Mas aquela manhã trouxeram aquela mulher e colocaram-na perante o Senhor e disseram: o que é que o Senhor diz agora? E agora, Jesus, o Senhor que está ensinando coisas lindas, maravilhosas, de perdão, de graça, de amor, e agora? O Senhor vai ficar com a lei? Ou o Senhor vai absolvê-la? O que é que o Senhor faz? O que é que o Senhor vai fazer agora? Foi isso que eles chegaram com Jesus e botaram Jesus aí na coisa. Depois você lê aí o boletim, você vai encontrar aí o que o pastor escreveu e colocou lá. Mas lá estava faltando o homem. E o nosso Senhor, sabendo que eles eram doutores da lei, vai direto na lei também. A resposta de Jesus vai direto na lei também. Deuteronômio capítulo 13, verso 7, e o capítulo 17, verso 7, diz que estabelece uma execução por quem testemunhou o crime. Uma execução só é assumida por quem testemunhou o crime. Somente quem não era culpado do mesmo pecado e da prática. Vocês estão vendo aqui a diferença agora? A mão de quem testemunhou e que não tivesse o mesmo pecado, ou tivesse pecado semelhante, é quem deveria pegar a pedra e ser o primeiro a atirar. Era esse o comportamento de um homem
santo de um homem obediente às Escrituras que poderia chegar e apedrejar qualquer pessoa lá que fosse preciso, fosse pego em adultério. Esse é o comportamento. Está escrito aí em Deuteronômio, no capítulo 13, verso 7, capítulo 17, verso 7. Também fala a respeito de outros deuses. Somente quem não era culpado do mesmo pecado podia participar da execução. No entanto, quem é que estava lá naquela hora? Nosso Senhor, estrategicamente, vai escrever no chão enquanto eles pensavam. Nosso Senhor vai escrever. E agora, irmãos, o julgamento mais grave do pecado que está aqui, as Escrituras Sagradas que nós acabamos de ver, aqueles que o ouviram, aqueles que ouviram Jesus, sendo condenados por sua própria consciência. Eles foram condenados por sua própria consciência. Saíram um por um. Vamos observar 3 coisas aqui. Primeiro, o método de Cristo de despertar a consciência deles. Jesus pegou e despertou a consciência deles. O que é que está escrito lá em Mateus, agora há pouco falei aqui? Se o homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ora, quando eu vou para a presença de Deus, quando eu vou falar com o Senhor, eu tenho que ir com a minha consciência pura, limpa. Se eu pequei contra o Senhor, eu não posso esconder tal pecado. Não tenho como esconder. Eu tenho muito mais aqui de chegar aos pés do meu Senhor, me curvar diante dele e dizer: Senhor, me perdoe. Eu luto contra tal coisa e não consigo vencer. Senhor, tem misericórdia de mim. Clama a Deus. Porque só Ele sabe o que se passou aqui. Ninguém mais sabe. Deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Um dia eu cheguei lá na central, de noite, tinha lá estava acontecendo se não me engano era um culto lá, e tinha uma pessoa sentada lá no saguão, na entrada lá, e tinha vários irmãos em volta dela. E eu cheguei, olhei para aquilo lá, e vi aquela senhora com um saião grandão, e um penteado de cabelo meio estranho. Eu cheguei lá, tinha algum irmão sentado do lado dela, e ela dizendo assim: eu posso ler sua mão, eu posso ver seus pensamentos. E eu cheguei e fiquei olhando, aqueles irmãos tudo ali, embriagados naquela conversa. Aí eu afastei 2 irmãos que estavam assim por perto. Eu achei que eles estavam pelo menos orando por ela, clamando ao Senhor para a libertação daquela mulher. Aí cheguei perto deles e disse assim: espera aí, minha senhora, a senhora lê pensamentos? Leio. A senhora lê mão? Leio. Então eu quero que a senhora leia a minha mão, quero que a senhora leia e diga os meus pensamentos. Mas primeiro eu quero ler a da senhora. A senhora deixa? O senhor lê mão? Leio. Leio. Aí ela disse: então tá. Aí eu sentei do lado e os irmãos ficaram com o olho desse tamanho no meu rumo. Sentei do lado, peguei a mão dela, disse: olha, aqui, essa linha grandona aqui da sua mão, tá vendo aqui, ó, essa grandona? Eu disse: sei, isso é a linha da vida. E, pois é a linha da vida, a senhora está caminhando para a morte, ó. Está indo para o inferno, ó. Ela puxou a mão. Eu digo: não, não puxe não, me dê aqui que eu quero continuar. Aí eu não fico mais aqui não. Eu digo: pegou o beco e foi embora. Gente, ninguém entra aqui, ninguém sabe o que se passa na sua mente, ninguém, só o Senhor Jesus que nos fez, e Ele diz que de longe penetra os nossos pensamentos, de longe penetra os nossos pensamentos, sabe tudo o que se passa na nossa mente. Adultério não é simplesmente um ato físico, ele é também um ato da emoção, dos pensamentos. E como é que eu estou me encontrando diante do Senhor com roupas limpas ou com roupas manchadas? Como é que eu estou levantando minhas mãos diante do altar do Senhor com roupas limpas ou com roupas manchadas, com mãos sujas? Para justificar um irmão que está aqui do meu lado, que eu sou crente? Consciência. Consciência. Foi a consciência que acusou aqueles homens. Jesus não acusou nenhum. Mas disse: se você não tem pecado, lance a primeira pedra. E voltou a escrever. Levou todos a pensar. Levou todos a pensar.
Jesus expressa um ato simbólico da sua superioridade aqui agora com relação a eles, aos seus propósitos malignos, como eles tinham chegado lá. Jesus se abaixa, como se fosse totalmente indiferente àquela situação. Ele coloca a questão do castigo da mulher em suas próprias consciências, aquele que está sem pecado. Aquele que está sem pecado. Em segundo lugar, à força de suas consciências despertadas, eles foram condenados um a um. Pelas suas próprias consciências, eles foram condenados um a um. Ah, meus irmãos, não há juiz tão severo e esmagador em sua sentença como o de uma consciência culpada. Não há. É esmagador. Uma coisa maravilhosa que está nas Escrituras Sagradas também, no livro de Romanos, é que Deus coloca no coração de cada homem a sua lei, acusando ou defendendo. Não tem como o homem fugir. Pastor, mas quem está lá no interior, o índio que nunca ouviu a palavra de Deus, lá também a palavra do Senhor foi colocada no coração de cada ser humano, para dizer isso aqui está certo ou isso aqui está errado. Ele sabe quando está errando e ele sabe quando está acertando. Mesmo aqueles que estão com as mentes cauterizadas, sabem quando estão errando e sabem quando estão acertando. Porque o Papai do Céu colocou essa lei dentro do coração deles. Está escrito em Romanos capítulo 2. Não há juiz tão severo e esmagador em sentença como uma consciência culpada. Acusavam Jesus de ser amigo dos pecadores? Acusavam. Os acusadores, naquela hora, se foram. Permaneceu apenas quem ali? Quem permaneceu ali? Apenas o acusado ou a acusada e Jesus. Só os dois. O restante desapareceu tudo. Ficou nenhum. Jesus também se recusa a pronunciar uma condenação judicial sobre ela. E o Senhor diz, nem eu te condeno. Não significa dizer que o Senhor desaprovou a atitude moral dela. De jeito nenhum. A atitude moral dela era pecaminosa, ela tinha pecado e Jesus só não fez condená-la. Mas ele deixou que ela entendesse que o pecado dela era moral. Ele se recusa a pronunciar o julgamento. O que é que o Senhor faz nesse encontro com essa mulher? Dispensa para ela. Dá uma advertência, mas dispensa misericórdia e diz, vá e não peques mais. Uma expressão que implica que ela havia pecado, o adultério é um pecado terrível, um crime moral, que ele perdoou. E ele disse, quando ele disse vai, ele estava dizendo, eu também te absolvo. Que o futuro dela deveria estar livre do pecado. Quando ele diz, não peques mais. Esquecer o passado é o que ele estava recomendando para ela. Assim, Jesus lida com os pecados, os pecadores que estão desolados, marcados, abandonados por todo. Ele somente vem e fica do lado. Irmãos, é a coisa mais maravilhosa a gente saber que fomos perdoados. Que fomos perdoados. Quando Jesus foi naquela cruz lá, foi para nos lavar, nos purificar de todo o pecado, tirar de cima de nós uma carga terrível de condenação. Esse encontro pessoal com Jesus é algo maravilhoso. Quando o homem encontra-se com Jesus, ele encontra salvação, libertação, ele encontra liberdade, encontra vida. E todo homem que tem um encontro pessoal com Jesus, a vida muda. Nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. Ela não torna-se aquela rotina. Nunca mais. Porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus mudou a vida daquela mulher. Ela estava ali para ser apedrejada. Ela ia morrer.
Ela ia morrer. Ela estava com a sentença, sabendo que ia ali desfalecer com tamanhas pedras, que todo mundo vinha com as pedras na mão. Ela sabia da sentença dela. Aí Jesus vai com um ato de misericórdia e diz: minha filha, eu também não te condeno, porque eu sou a tua salvação. Eu sou a tua libertação. Eu sou o teu perdão hoje. Jesus tinha esse encontro marcado com aquela mulher ali naquele lugar. E aquela população toda que estava em volta ouviu graça, misericórdia e amor saído dos lábios do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, esse bendito relógio trabalha contra mim aqui. Mas olha, queridos, tem mais aqui para continuar um pouquinho, mas o tempo não me dá mais. O que está na sua consciência? Que só o Senhor vê. O pecado tornou-se algo tão normal, tão natural. Sabe, teve um irmão há muito tempo atrás que falou que pecado é algo como um mau cheiro. A gente se acostuma com o mau cheiro. Um dia eu entrei lá num necrotério e estava lá um médico mexendo lá numa pessoa morta lá e comendo o sanduíche aqui do lado, aquele mau cheiro terrível. Eu digo: como é que esse cara tem coragem de estar comendo? Aí ele pegou e disse: a gente se acostuma com o cheiro. O cheiro do sanduíche é melhor. Ele vai e comia ali no meio daquele... coisa mais terrível. Pecado, a gente se acostuma com ele, e tem hora que ele está tão entranhado dentro de nós que a gente não sente mais nada. Você não sente mais nada, nada mais lhe acusa. Está tão acostumado que, se não for uma pessoa de fora que chegar e diz: ô pecador miserável, você vai para o inferno, cara. Se não sacudir as estruturas, ele não consegue ver mais nada, porque ele está acostumado àquilo. Um mentiroso profissional acredita na mentira como se ela sendo uma verdade. Não precisa falar de ninguém, né? Aqui tem um bocado de gente aí que vocês conhecem. Se acostumaram tanto com a mentira, que a mentira tornou-se verdade para eles. Assim, o pecado também. Tem gente que está adulterando, roubando, mentindo, e está acostumado com isso. O Espírito Santo é quem vem com todo amor e nos desperta a dizer: meu filho, corrija o curso da sua vida. Corrija o curso da sua vida. Mas nessa noite, meus amados irmãos, nosso Senhor está tendo misericórdia com cada um de nós. Está dando tempo para que nós coloquemos a nossa consciência perante Ele. E digamos: Senhor, o Senhor me restaura. Que a nossa caminhada é para o céu, irmãos. O diabo vai tentar 24 horas, o tempo que ele puder, para nos tirar da presença do Senhor, para nos envergonhar. E adultério é algo que marca a vida de alguém para o resto, até Jesus voltar, ou então ainda ficar aí na cabeça de alguns que vão ficar na terra, porque nós vamos subir. Mas vai ficar essa marca. Fica marcado para o resto da vida. Adultério é algo tão nojento, tão terrível, que fica marcado para o resto da vida. Até hoje, quando se prega, fala de Davi, aparece Batseba. Um pastor, quando peca nessa área, perdeu o cajado que ele tinha nas mãos. Perdeu a autoridade também espiritual. Muitos dizem que não é isso não. Deus continua tendo misericórdia e graça, tem. Mas ele pecou e ficou marcado por aquilo e vai para o resto da vida. Pode ser um excelente pregador, mas fica marcado para o resto da vida. Então, eu não quero marca aqui, nem quero marca aqui, porque o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus Cristo. E aquele que é corajoso para se levantar do seu lugar e vir até aqui e dizer: Senhor, conserte minha vida. Eu estou aqui pedindo ao Senhor misericórdia de mim. Eu não tenho convicção da minha salvação. Eu não sei se eu nasci de novo. Mas, Senhor, estou aqui pedindo a tua misericórdia e pedindo a tua graça sobre minha vida.
Quero orar com você. Sai do seu lugar, venha para cá. Se você tem coragem de fazer isso. Não tenha medo de se expor para ninguém, porque o seu negócio é com Deus. É você e Deus. E o Senhor diz aqui dentro do coração da gente, diz assim: eu sei quando você se levanta e quando você se senta. Esquadrinham todo o seu andar e o seu deitar. De longe penetra os seus pensamentos. A palavra ainda não chegou aos lábios e o Senhor conhece todas elas. Não tem como eu fugir. O meu negócio sou eu e Deus. Não sou eu e a multidão que está aqui em volta de nós. Sou eu e Deus. A minha consciência precisa estar pura diante do meu Senhor. Nós vamos orar. Feche seus olhos aí agora, por favor. Você que está aqui na frente. Você que não saiu do banco também pode fechar seus olhos aí. É você e Deus agora. Deixa o Espírito Santo lhe sondar. Ele sonda. Ele é Senhor. Deixa Ele sondar você. Senhor nosso Deus, tão certo, Senhor, como o ar que respiramos, o Senhor está aqui nesse lugar. E o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. Eu não me canso de citar esse texto da Tua palavra, Senhor. Não me canso. Deus, o Senhor conhece o meu estado. O Senhor sabe quem eu sou. E o Senhor sabe de cada um dos meus amados irmãos que estão aqui essa noite. Pois nesse encontro pessoal com o Senhor, é dia de mudança, é noite de mudança, é noite de transformação, é noite de perdão, é noite de vida eterna, é noite de graça, é noite de misericórdia. Oh Deus, o nosso corpo é santuário do Teu Espírito, Senhor. O Senhor habita em nós. E nós queremos essa noite pedir ao Senhor que o Senhor derrame o Seu sangue mais uma vez sobre nós. Nos purifique, Senhor. Purifica nossas consciências. Purifica o nosso corpo, Senhor. Para que em cada dia Te apresentemos esse corpo santo, Senhor. Mãos santas sendo levantadas diante do Teu altar de glória. Oh Pai Celestial, eu não quero mexer aqui com as emoções de ninguém, Senhor. Mas sei que o Senhor nos conhece, meu Senhor, e só o Senhor sabe o estado de vida de cada um de nós. Nós não queremos ser fariseus, escribas, saduceus modernos, não, Senhor. Queremos ser homens e mulheres que proclamam o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, e que tem uma vida santa, pura e verdadeira diante do Teu altar de glória. Faz cair por terra, Senhor, toda a engenharia do inferno contra nossas vidas. Faz cair por terra, Senhor, todo o mal contra nós. E dá, Senhor, que recebamos também do Senhor, assim como aquela mulher naquele dia, Senhor. Vai, não peques mais. Nos conserve puros e santos, meu Senhor. Essa é a nossa oração diante do Senhor, diante dos homens, diante dos anjos santos do Senhor. E que todo mundo espiritual ouça que o nosso Senhor é Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós oramos, dando graças ao Senhor, por esses momentos aqui preciosos de reflexão na Tua palavra, Senhor. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, irmãos, que aqui estamos essa noite, sobre o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre.